E o objetivo de hoje é mais ou menos o seguinte: qualquer posição política vai ter uma variedade de pessoas, uma variedade de opiniões diferentes, uma variedade de se colocar nos debates, uma variedade de posturas nos debates, ou discussões cotidianas, ou posicionamentos, quaisquer que sejam. E essas posturas podem, grosso modo, em geral, ser classificadas como radicais ou pragmáticas. Qual o problema que a gente, que pelo menos eu enxergo, não sou eu, algumas pessoas enxergam hoje. O pragmatismo é uma postura política interessante, tá? Eu não estou pedindo que ninguém sacrifique as próprias crenças políticas em nome desse pragmatismo. Não é um pragmatismo com vazio de valor, a moral. Não é isso. Todos nós temos nossas crenças morais e nossas crenças morais devem determinar nossas crenças políticas. Isso é natural. Ao mesmo tempo, até que ponto as nossas atitudes, quando nós nos colocamos no debate, atrapalham o avanço das nossas crenças políticas. Ou seja, às vezes o radicalismo se nega, não é? Eu sou tão radical, eu hipoteticamente sou tão radical que não consigo fazer com que as minhas ideias políticas avancem. Produzam resultados. Então, assim, eu decidi começar a palestra vai ser dividida em duas partes. Uma parte mais teórica, para a gente entender do que é que a gente está falando aqui, definir essas categorias, radical, pragmático, e uma parte mais prática, que o nosso amigo Ávila já apelidou de Como Treinar o Seu Dragão. Basicamente é como se colocar no debate ou no cotidiano com pessoas de postura distinta ou até mesmo antagônica, porque até onde eu me lembro, os liberais e libertários são ínfima minoria ainda, claro, em franco crescimento, mas nós somos uma ínfima minoria no cenário político brasileiro, na cena política brasileira, uma ínfima minoria dentro da academia, ou seja, dentro das universidades, e uma ínfima minoria na sociedade. Eu estou lembrado dos protestos na Praça Portugal, e a Gabi sempre que me encontra me lembra que eu estava com falar que imposto é roubo, mas muitas vezes durante o protesto fui interpelado por pessoas que disseram: imposto não é roubo, se você tiver retorno. Tá legal, eu não fui discutir, eu estava lá fazendo meu papel com a plaquinha. Então vamos lá, vamos falar, vamos primeiro definir do que é que a gente está falando aqui, pessoal. Eu gosto de começar por etimologia, porque dá para definir bem do que é que a gente está falando. O radicalismo, é interessante a etimologia dele, porque vem do latim radix, né? Significa raiz. A raiz é uma planta mesmo, aquilo que dá base à coisa, que sustenta. Mas ela só passou a ser utilizada sem esse sentido de raiz, até onde eu consegui encontrar, pelos filósofos medievais do século XIV. E só no século XVII, meados do século XVII, daí eles começam a falar em raiz, em radical, como algo que se refere a uma essência, entendeu? A uma volta ou uma ida a algo essencial. Ou seja, eu me refiro a algo. Eu sou um radical porque eu me refiro à raiz de algo, à essência de algo. E só no século XIX eles começam a falar em radical como reformista, isso na Inglaterra. Progressista. Agora, reformador radical, ou então a reforma radical, radical reform, eles falam desde o finalzinho do século XVIII, né? Tem uma menção em 1786, eu não consegui descobrir quem falou radical reform. De certa forma, os nossos positivistas, né? Eram radicais.
E nesse sentido político que nós vamos utilizar hoje, a palavra começa a ser utilizada no comecinho do século XIX, que é um período crítico, né? 1819, por aí. Pragmatismo tem uma história mais antiga, né? Pelo menos eu percebi que tem uma história mais antiga. Está aqui, ó. Vem do grego pragma, a raiz é pragma, né? Que já é um significado muito próximo do que a gente tem atualmente. O pragma significa aquilo que deve ser feito, o que foi feito, na verdade. Desculpe, aquilo que foi feito. E na língua... Tem alguma coisa assim, parecido com uma experiência? Na língua inglesa, o interessante é que o pragmatic, quando ele surgiu, ele não tinha nada a ver com o significado, ou quando ele ressurgiu no Ocidente, na língua inglesa, ele não tinha nada a ver com o significado que nós temos por alguém pragmático hoje. O cara pragmático hoje é um cara que resolve problemas, não é? O cara pragmático na língua inglesa era o cara que se intrometia na vida alheia, nos negócios alheios. Então, é até interessante como esse significado evoluiu ao longo do tempo. Então, o pragmatic, ele podia... Alguns linguistas dizem que ele derivava de pragmatical, que é do século XVI, final do século XVI, que é um cara preocupado com resultados práticos. A forma relacionada está aí, pragmatist, que é do século XVII, ainda com uma pessoa que se intromete nos negócios alheios, ou do francês pragmatique, que vinha do latim pragmáticos. Aí eu acho mais interessante. Pragmático significava habilidoso nos negócios, nas leis, que por sua vez tinha origem no grego, né? Pragmáticos. Então, um cara habilidoso, ativo, um cara capaz de resolver problemas. Agora, essa forma atual, que é o pragmatismo, por sua vez, veio do alemão, pragmatismus, do século XIX. Então, o que é que a gente tem aí para começar essa palestra nesses dois significados? Vamos tentar entender o pragmático hoje como o cara que resolve problemas. Se eu sou um libertário pragmático, eu tenho objetivos políticos, e esses objetivos políticos são basicamente de fazer com que propostas liberais ou libertárias se materializem na sociedade onde eu vivo. Se eu sou um pragmático, eu quero isso. Eu quero, por exemplo, menos governo, menos impostos, mais liberdade individual, menos intervenção, mais setor privado, menos setor público, menos regulamentação. Em termos bem gerais. Claro, um cara ainda mais pragmático vai ter propostas ainda mais concretas. Vamos privatizar a Petrobras. E o que é que seria o radical, pelo menos dentro do movimento da nossa cena liberal, libertária? O radical é o cara que, pelo menos é como eu vou me referir aqui hoje. Quem é o radical? O radical vai se referir a raízes principiológicas. Por exemplo, o radical é o cara que vai questionar tudo segundo o PNA. Isso fere o princípio da não agressão. Logo, ou então, o radical é o cara que está sempre se referindo à lei natural. A lei natural impede determinada conduta. Logo, então é isso que eu vou chamar de radical e de pragmático hoje. Aí eu vou fazer uma referência histórica para a gente entender como essas posturas vêm aparecendo ao longo do tempo, para a gente entender melhor o que é radicalismo, ou como se posicionar em relação ao radicalismo, o que é pragmatismo. Toda essa história de radicalismo e pragmatismo é muito clara na história inglesa, né? A Inglaterra sempre foi uma monarquia. Por um breve período não foi, né? O protetorado.
E os problemas ingleses, para alguns historiadores, começam na Guerra Civil. A interpretação tradicional da Guerra Civil inglesa é o seguinte: nós temos um parlamento, e esse parlamento, como qualquer poder legislativo, possui a prerrogativa de legislar. Os reis ingleses, no entanto, da monarquia na época da casa de Stuart, estavam cada vez mais tentando chegar a um poder pessoal, absoluta. Essa é a interpretação histórica tradicional da Guerra Civil. Então você tinha na Guerra Civil inglesa, ou seja, está aí o período 43 a 51, século XVII, um conflito entre parlamentaristas e royalistas, né, os defensores das prerrogativas reais. Agora, tem um historiador do século XIX, Gardiner, ele disse: não, em parte a Guerra Civil foi um conflito entre puritanos e monarquia de Stuart. Por quê? Porque a igreja na Inglaterra após a reforma era uma igreja oficial. E a única igreja a qual você poderia pertencer era a igreja oficial, a igreja anglicana, a igreja da casa de Stuart. Os puritanos na Guerra Civil, segundo Gardiner, queriam liberdade religiosa. No entanto, isso vai culminar com o protetorado, com a execução de um rei inglês no século XVII. E naquele momento, para a Europa, a ideia de que você podia julgar um rei, podia matar um rei, decapitar um rei, era uma ideia extremamente radical. O que é que eles estão fazendo na Inglaterra? Isso é loucura. A Rainha Elizabeth primeiro decapitou uma rainha, Mas ela era uma rainha também, né? Na Inglaterra você tinha o povo, a plebe, decapitando um rei. Exatamente. Isso foi um choque para a Europa maior do que o nosso choque quando as torres gêmeas caíram, entendeu? Não dá nem para você, vamos dizer que foi o choque que a gente teve quando se descobriu que o Holocausto existiu, depois da Segunda Guerra. Foi algo terrível. Então, o David Hume, que era um intelectual escocês, pensador escocês, o pessoal associa ele é um iluminista, né? Não dá para negar, era um grande iluminista. Quando ele vai escrever a história da Inglaterra, e o Hume era interessante porque ele tentou várias vezes ser professor em Edimburgo, né? Se não estou enganado, foi em Edimburgo, e ele sempre era rejeitado porque diziam que ele era um ateu, apesar dele não ser ateu, ele era um cético. O cargo que ele conseguiu finalmente foi de bibliotecário. E enquanto ele era bibliotecário, ele foi escrever a obra máxima dele, que é a História da Inglaterra. E a interpretação histórica dele é que o puritanismo na Guerra Civil era um movimento radical que levou à ditadura do Cromwell e à execução do rei nesse ínterim, nesse percurso histórico. Então ele viu no século XVII uma virada radical na Inglaterra. E é por isso que alguns historiadores acham que não o Burke, mas o Hume teria sido o primeiro conservador, no sentido de anti-radical. Vamos já chegar, porque isso é interessante. Está aqui a parte que eu falei, né? A execução do Charles I. Ele foi decapitado em 1649 pelos revolucionários, né? Aí veio o protetorado do Cromwell. A seguir do protetorado do Cromwell veio a restauração. E a partir de 1688 a Inglaterra vai viver uma nova ordem política, um regime constitucional, e as pessoas vão passar a escrever sobre o percurso histórico que levou a esse regime constitucional. Era uma Constituição não escrita. Costumes. E aí, o século XVIII, vocês sabem, foi o século das revoluções, né? Século da Revolução, final do século XVIII, século da Revolução Francesa, Americana,
E é interessante porque a escrita do Hume sobre a Revolução do século anterior ainda era usada para interpretar as coisas que estavam acontecendo no momento. Até porque vocês lembram que no século XVIII o povo de novo vai executar um rei, dessa vez na França, né? Outro choque, e uma rainha, piorar a situação. Vão executar os dois. Nem o México no século XX fez. 20 ou 19, o México? A Revolução Mexicana? 19, 20, né? Nem o México fez isso com. Nem o México fez isso com Maximilian, com a esposa do Maximilian, né? Ela voltou para a Europa. Ah, do Maximilian? Era os Bourbon no México, né? Ah, então, na verdade, foi em 1800. 19, 50, é por aí. Até 1860. Exatamente, obrigado, Zito. E aí, tem esse historiador britânico, para a gente definir ainda melhor o que é que a gente está falando nessa primeira parte da palestra, que ele diz o seguinte: ele ajuda a definir o que é radicalismo. Esse cara é o Jonathan Irvine Israel. Ele diz: olha, antes desse iluminismo que vocês falam no século XVIII, antes do Adam Smith, antes de Hume, teve um outro iluminismo, sempre que mais radical, o iluminismo do Baruch Spinoza. Spinoza, ele era holandês, né, mas de origem portuguesa, judeu português. O nome dele não era nem Baruch, né, ele era Benedito Spinoza. A família dele migrou para a Holanda em função da Inquisição portuguesa. Ele foi criado num ambiente já dos Países Baixos, com mais liberdade de pensamento, mais participação política. E ele escreveu, foi publicado após a morte dele, mas ele escreveu um tratado teológico político. Escreveu até em latim, na verdade, se eu não estou enganado. E para comparar o Spinoza, que seria um radical, com um não radical, que seria o Hobbes, a gente olha para a doutrina dos contratos. Quando eu assino um contrato com a TIM, por exemplo, ou com qualquer uma das empresas do cartel da telefonia no Brasil, eu tenho que obedecer determinadas condições contratuais, e eu só posso me livrar daquele contrato. O contrato só pode ser anulado caso determinadas cláusulas ou condições da lei civil sejam acatadas. O Spinoza não. O Spinoza diz o seguinte: olha, a natureza humana é sempre de buscar satisfação, um grau maior de satisfação. Parece até Mises falando. Por aí, nesse ponto, Spinoza era utilitarista. Então, se eu estou num contrato e esse contrato deixa de ter essa utilidade, me satisfazer, a minha natureza humana me obriga a sair desse contrato. Isso é incrível quando você pega a questão do contrato social do Hobbes. O contrato social do Hobbes dizia: olha, nós vivíamos num estado de natureza que era horrível, nós contratamos, e essa monarquia absoluta substitui o terror da vida no estado de natureza, a guerra de todos contra todos, que os estatistas adoram falar, pelo terror concentrado do Estado. Esse Estado é o Leviatã, um monstro. O terror que ele vai causar vai impedir o terror, a guerra de todos contra todos. Nesse caso, claro, manter a paz não é só problema do Estado, problema da sociedade. Ele vai manter a paz, mas o Hobbes não tem uma teoria da rebelião. O que é que o Spinoza faz? Olha, se esse Estado não está conseguindo manter essa ordem, se esse Estado não é capaz de garantir aquilo que ele propôs, não tem como a gente se manter nesse contrato. Essa é a consequência do pensamento contratual de Spinoza no contrato entre sujeito e Estado. Ou seja, muito do que a gente considera radicalismo político aí começa com Spinoza, que escreveu no século XVII, e no século XVII era um pensamento praticamente alienígena
você dizer que você podia romper o seu contrato com o Estado, o soberano. Tá certo que Locke tem uma teoria da rebelião na Inglaterra, mas Spinoza foi mais além, e ele era democrático, Spinoza. O Locke ainda estava... Locke era um liberal, mas se você comparar Spinoza e Locke, Spinoza vai ser bem mais radical em suas conclusões que Locke. Discutindo com esse inglês, você tem um pesquisador americano chamado Rasmussen. E é aí que a gente começa a entrar no pragmatismo que eu acho interessante para o movimento liberal e libertário hoje no Brasil. Como é que o Rasmussen interpreta o iluminismo? Ele diz, olha, esses caras que a gente estuda, Hume, Adam Smith, Montesquieu, Voltaire, eles não partiam de uma raiz, como os radicais, né? Como a gente define o radical como alguém que parte de uma raiz, seja lei natural, seja um princípio. Eles não têm uma perspectiva fundamentalista ou fundacionalista. Não sei nem se esse termo existe mesmo em língua portuguesa. Eu tive que adaptar porque o livro dele que eu tenho é um e-book em inglês. Esse fundacionalista fundamento. Ele diz exatamente, olha, as teorias deles, elas não partem de um fundamento, de um núcleo duro. Eles são observadores do mundo, eles veem o que funciona e o que não funciona, e eles propõem soluções baseadas nessa observação do mundo. Agora, as conclusões a quais eles chegaram foi o seguinte, pessoal: liberalismo funciona. A gente está vendo que liberdade econômica é melhor, gera mais prosperidade. Liberdade individual é melhor, gera mais liberdade, gera o que deve gerar, gera um grau de bem-estar maior para o ser humano. E então, por isso, e não em função de um princípio determinado, nós achamos que o liberalismo é melhor. É uma observação histórica, são dados. Então, Adam Smith, por exemplo, viu que a mão invisível do mercado era melhor que a mão visível da monarquia, do mercantilismo, da intervenção. Ele não partiu de um princípio geral e disse, pessoal, é por isso que nós precisamos de liberdade. Ou ele não partiu de um princípio geral para dizer que nós precisamos de liberdade individual. Não. Ele partiu da observação histórica, dados. Além disso, está aí no segundo parágrafo, eles não partiram de um standard para avaliar uma determinada conduta estatal ou política. O que é que eles viram? Às vezes eu vou apoiar uma medida liberal porque realmente ela gera mais prosperidade. Às vezes eu vou apoiar uma medida liberal porque ela gera um grau maior de autonomia individual, de satisfação individual. Eu estou sendo prático, eu estou observando a história, eu estou observando as relações entre os homens e eu estou propondo medidas a partir dessas relações. Além disso, talvez se o Hume ou Adam Smith tivesse num grupo de liberais hoje, ele pudesse ser chamado socialista, né? A gente sabe que a única certeza que a gente tem quando está numa sala cheia de libertários é que todos eles acham que os outros são socialistas, né? Tem essa brincadeira, porque tanto Hume, quanto Adam Smith, quanto Montesquieu, nenhum deles acreditava numa forma final perfeita para o Estado. Claro, nenhum deles era monarquista, né? Eles eram estatistas. A gente está falando em século XVIII ainda. Mas disseram, pessoal, não existe uma forma perfeita para o Estado. O Estado não vai atingir uma forma final perfeita. Ele vai ter sempre um grau de imperfeição e, dependendo das reformas que você fizer, ele pode cumprir alguns papéis. Como eles eram iluministas, e a gente está falando em liberalismo, esse papel é polícia, né, manter a ordem pública,
que na época deles ainda não era feito com a polícia como nós entendemos hoje. A Inglaterra só veio ter polícia na rua paga pelos corpos públicos do século XIX. E justiça, sistema de justiça que na época não era totalmente público ainda. Ainda existiam cortes privadas na Inglaterra do século XVIII. Muitas questões ainda eram resolvidas entre pares, entre dois indivíduos, sem a intervenção estatal. Então, eles eram estatistas, acreditavam num Estado que nunca ia ser perfeito. Mas, claro, estamos falando de um Estado bem menor do que a gente tem hoje. Agora, eles tinham um modelo ideal, né? Os liberais em toda a Europa, dentro e fora das Ilhas Britânicas, elogiavam muito o governo inglês da época. Era uma monarquia constitucional, tudo bem. O rei ainda tinha muitos poderes do que o rei tem hoje na Inglaterra, mas era uma nação que tinha implantado uma série de reformas que mais tarde iriam permitir, por exemplo, a Revolução Industrial e a geração de toda aquela riqueza que nós sabemos que é o que gera bem-estar no ser humano. É por isso que eles, embora pragmáticos, eles tinham um objetivo, um modelo a ser alcançado. Claro, eles também não diziam que as reformas inglesas, as reformas de um governo liberal, podiam ser implantadas em todas as nações da Terra, entendeu? Talvez uma medida que desse certo na Inglaterra não desse certo na França, ou na Alemanha, ou na Itália, ou nas colônias. E aí a gente chega finalmente na segunda parte da palestra e eu lanço questionamento. Mas, será se dá para ser radical como um libertário e pragmático a ponto de conseguir que nossas propostas sejam concretizadas algum dia? Dá para fazer isso? Se você olhar, por exemplo, para os Estados Unidos e ver gente como Ron Paul, Rand Paul, e ver que mesmo nos Estados Unidos a ala libertária do Partido Republicano existe, mas não é tão grande assim. Você vai ver que é difícil, não é uma tarefa fácil. Tá chato esse negócio, mas tudo bem. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro vamos revisar os autores que a gente tem utilizado no liberalismo e libertarianismo. Eu dividi aqui, eu apresentei alguns autores, por exemplo, Mises. Mises, ele não vai partir de determinados princípios para dizer que o socialismo não funciona. Ele vai partir de uma questão de cálculo econômico. Ele vai dizer, pessoal, o socialismo sempre vai fracassar porque ele viabiliza um cálculo econômico. Na Semana da Liberdade, nós tivemos uma palestra muito boa sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde Brasileiro. E uma das coisas que eu achei mais interessante na palestra é que disseram que você não tem como ter um sistema como o SUS porque você não vai permitir a precificação das doenças, dos pacientes. Você não vai poder priorizar direito o que é que custa mais, o que é que custa menos. Está tudo junto lá no mesmo bolo. Você não vai poder administrar esse recurso direito. Mesma coisa com os planos de saúde. Os planos de saúde são tão regulamentados que eles não têm condições de precificar, ou seja, não têm condições de se administrar direito. Então você tem em economistas como Mises e em pesquisas como essa que foi feita sobre o SUS, a possibilidade de dizer por que isso não vai funcionar. Não vai dar certo. Essa é a ideia. Eu diria até que não vai dar certo. Não só o SUS, né? Mas os planos de saúde privados, esse foco de risco a longo prazo não dá certo também. Já não estão dando certo. Já não estão dando certo. O processo de regulamentação vai avançando, quando novas coberturas, sem previsão, sem lastro, né?
preceito, né? Na realidade, eles surgiram por conta de uma abertura que houve no mercado, né? Por conta que os planos do governo não estavam dando certo. Então, eles viram os capitalistas, malvados capitalistas, viram um buraco no mercado e disseram: vamos entrar aqui que a gente pode trabalhar nesse mercado que tem. E eles entraram com planos de saúde suplementares para aquilo que não era essencial. Mas como o SUS e outros países não estavam funcionando, eles ficaram como essenciais. Só que eles não têm o capital necessário para suprir aquilo que o SUS não pode. Exatamente. Quando eu trabalhava como não médico, nós tivemos para receber uma ação do governo pedir que a Unimed pagasse R$1 milhão. O governo, porque o uso do plano, a Unimed tinha que utilizar o SUS. Gente, mas isso é um absurdo. Qualquer um estrangeiro, turista, qualquer um pode usar o SUS. Por que eles são títulos do lado da Unimed? Para a Unimed pagar para o Estado. Aí o nosso episódio não vai fazer nada. Infelizmente, a gente trata a pessoa de perto, e aí fica feio para a Unimed. Pode falar nada. Vamos ter que Então, pagar. eles em breve eles vão falir. Quem vai sair perdendo, como sempre, é a sociedade. E outro pragmático, obrigado, Laura. Outro pragmático, Hayek. Hayek não parte de direito natural. Hayek não é um defensor do direito natural. Hayek também não parte de determinados princípios. Ele é um cara pragmático no discurso dele. Ele é um racionalista, né? Um místico. Ele é mais racionalista do que É verdade. Mas o Hayek admite, né, os limites da razão. E ele diz, olha, mas tem determinadas coisas que você não pode mexer porque não vai dar certo. É o selo, não vai dar certo. Por isso que ele ganha o Nobel, né, com a teoria dos ciclos, que foi iniciada pelo Mises e concluída pelo Hayek. E também ele vai ter a teoria dos fenômenos complexos dele, que é interessante para você criticar planejamento central. Por que planejamento central não funciona? Porque não dá informação demais. A única forma de você gerir de forma eficaz a informação na sociedade é de forma descentralizada. Como é que se faz isso? Com o mercado. E aí nós saímos mais do que é tradicionalmente pensado como liberalismo e vamos entrando no libertarianismo, né? Vamos entrando nos radicais. Não estou dizendo que ser radical, ter um pensamento radical é algo ruim. O radicalismo é extremamente interessante se você quiser exercitar a crítica da sociedade. Então você vai ter, por exemplo, Murray Rothbard, um cara que eu admiro muito, mas que também causou estragos por conta do radicalismo dele, dizer, por exemplo, que o importante é você ser fiel aos seus princípios, acima de tudo. E o Rothbard era um justnaturalista, né? Ele falava de direito natural. Você vai ter um capítulo inteiro sobre isso no Ethics of Liberty. Eu não sei se já foi traduzido em português, já foi. Seria Ética da Liberdade, a tradução em português. Já foi traduzido, né? Pois é, eu tenho ele no original. Pronto. E o discípulo do Rothbard, né? Eu acho que foi o fundador da religião do Rothbard, que foi o Hans Hermann Hoppe, né? É o Papa ainda da religião do Rothbard, que é um cara que eu admiro muito. Eu tenho os livros do Hoppe, eu gosto muito do Hans Hermann Hoppe. Mas criticar a postura do pensador, do intelectual, não significa que você está tirando crédito dele. Eu gosto, inclusive, do conceito de ordem natural, que está lá no Hans Hermann Hoppe. Está lá no Democracy, que já existe em versão portuguesa, versão em língua portuguesa. E ele usa também isso no The Great Fiction. O The Great Fiction são ensaios compilados do Hoppe que estão no Mises. Estão lá, alguns por sinal em português. Vocês podem conferir depois. Então, assim, é o que a gente tem no pensamento libertário hoje de radicalismo, eu diria, raiz do nosso radicalismo. Murray Rothbard, porque foi um cara também que lê os pensadores de esquerda, e Hans Hermann Hoppe, discípulo do Murray Rothbard.
Ayn Rand, é porque eu não conheço muito a obra da Rand para falar, mas com certeza não é radical. Estou lendo ela. O livro da nascente dela, a personagem que ela tem como ideal de liberdade é um cara altamente social. Pois é. Ele nega trabalhos que iam beneficiar ele mesmo, só porque um ponto do trabalho não é alinhado com o funcionamento dele. Pois é. O cara fala e fecha a empresa porque não tem serviço para o escritório dele de arquitetura. Mas o livro a nascer, mas ele não pega porque o cliente exige uma coisa que dentro dos princípios de liberdade ele não aceita. É complicado. Ao mesmo tempo, o Rothbard tem um ensaio cujo título eu não me recordo agora, e está no Mises. Não sei se está no Mises brasileiro, mas está no Mises americano, o primeiro site Mises, né? Que é sobre trabalhos que você poderia ou não fazer numa ordem libertária. É interessante vocês puderem ler, porque estou dizendo aqui que o Rothbard é um radical, mas ele não quer que vocês passem fome, entendeu? Porque se nós formos radicais ao extremo, se nós nos tornarmos fundamentalistas, eu não poderia, por exemplo, sair na rua, porque a rua é pública, entendeu? A rua não é privada. Nós não poderíamos estar aqui no UFC, que é uma universidade pública. Mas eu acho que o exemplo da rua é realmente mais extremo. Eu teria que ficar dentro de casa, infelizmente, porque a rua é pública. Não poderia sair, nem chegar aqui, para começar. E aí a gente vai ter que admitir, pessoal, que em função de determinadas posturas radicais, o libertarianismo ainda é meio que um nicho político, entendeu? O nicho é um movimento que está meio no underground ainda do mundo político. Mesmo nos Estados Unidos, o libertarianismo mais hardcore, mais radical, ele não é uma postura muito disseminada. Se você for em convenções políticas dos Estados Unidos, conservadoras, libertárias, onde é que você acha que você vai encontrar mais gente? Convenções conservadoras. Se você for em determinadas regiões dos Estados Unidos para convenções, o que eles chamam de liberal, que na verdade são os progressistas dele, aí que você vai encontrar gente mesmo, entendeu? Vamos admitir, nós estamos vivendo uma era em que as ideias de liberdade não estão muito na moda, não estão muito em voga, é um fato. É por isso que nós estamos aqui no tarde de sábado, para tentar fazer alguma coisa quanto a isso. Ou seja, mesmo lá, onde as ideias de liberdade são muito fortes, o libertarianismo ainda é um nicho. O americano médio, com certeza, acredita mais na liberdade individual que um brasileiro médio. Isso é bom, mas o libertarianismo lá ainda é meio que o underground do mundo político. Não é o mainstream, é o underground. E qual é o caractere que a gente vê em qualquer movimento de nicho, seja lá, seja aqui? Não é todo mundo que vai para o movimento de nicho, entendeu? Não é todo mundo que vai para o underground. Pessoas que não se preocupam com a opinião alheia. Você é libertário, entendeu? Já pensou um estudante de... Existe, infelizmente, um estudante de história libertário? Será se ele se preocupasse com a opinião dos colegas dele na faculdade de história, ou filosofia, ou ciências sociais, ou até mesmo direito? Será se ele seria libertário? Isso às vezes até dificulta a própria luta científica, né? Porque a ciência depende da cooperação, do esforço, né? Conjunto. Mas isso aí já... Agora, se eu me preocupasse com a opinião alheia para definir a minha postura política, eu jamais seria libertário. Eu seria um social-democrata, um eleitor do PT, do PSDB, praticamente a mesma coisa. Talvez se fingisse de louco. Ficasse calado na minha. Então, o libertário, por mais que seja um libertário sensato, vai ser um cara que não se preocupou tanto com a opinião alheia na hora de definir sua postura política.
Até porque as ideias de liberdade se baseiam em liberdade individual. Como é que você defende a liberdade individual e na hora de definir a sua postura política, você se preocupa em fulano ou cicrano pensa? Não dá. Mas é que tá. Isso é bom? É. Porque nós queremos, nós não somos um coletivo. Nós não queremos padronizar a forma como as pessoas pensam, entendeu? Isso não é bom, isso é péssimo. Quanto mais conflito houver, claro, determinado grau de conflito houver entre liberais e libertários, mais debate nós vamos fomentar, mais crítica e conclusões nós vamos atingir. No entanto, isso tem um problema. Se eu sou um cara individualista e não me preocupo com a opinião alheia na hora de definir minhas crenças políticas, talvez, eu falo apenas talvez, eu tenho um problema com uma das expectativas da socialização. Quando você está socializando com alguém, você tem algumas expectativas. Desde uma relação mais básica, um cara que você conhece do trabalho, na faculdade, fala com ele, entendeu? Até as relações mais íntimas, familiares. Socializar, trocas sociais envolvem expectativas. Uma dessas expectativas é o mínimo de coincidência entre as coisas que eu acredito e as coisas que você acredita. Então, se eu estou num fórum na internet e eu encontro com um libertário e ele diz que é libertário e eu sou libertário, eu sei pelo menos que, no mínimo, ele acredita em liberdade individual. E se ele não acredita em liberdade individual, ele não é um libertário. Então, eu, como libertário, tenho uma expectativa social que ele acredita em liberdade individual. Agora, como eu escolhi ser libertário, eu não vou ter a expectativa que não libertários, por exemplo, comunistas, ou socialistas, ou bolivarianos, ou o que quer que seja, acreditem em liberdade individual. Mas é que está. Esse meu desprendimento pode me atrapalhar na hora de divulgar as ideias de liberdade e na hora de debater. Porque se eu não me preocupo com a sua opinião política, por que eu deveria me preocupar em convencê-lo? Se eu não me preocupo com a opinião política sua, qual vai ser a minha preocupação em convencê-los que... É um perigo grande de a pessoa ter autismo. O autismo político. Mas eu acho que o libertário tem uma coisa ao lado dele. Eu vejo, principalmente agora lendo mais mente, quando o libertário ele tem muita coisa do egoísmo, né? Ele toma as decisões pensando nele. Sim. Você é egoísta, você está pensando em você. Mas não, o libertário quando ele defende que a menor minoria do governo, aqueles que julgam, se dizem defensores de minorias, e desconsideram que não são defensores das minorias, ele está pensando nele e todo mundo. Quando ele se defende, ele está defendendo cada indivíduo. Entendeu? E quando ele está defendendo aquilo, cada indivíduo, pensando como indivíduo, tendo a sua autovaloração, vai se identificar com aquilo. Entendeu? Quando eu estou dizendo, olha, eu estou defendendo a minha posição, e ao mesmo tempo, quando a pessoa pensa, ela está defendendo, não, ela está defendendo a minha. Eu estou dizendo, olha, eu não quero mais pagar imposto, não aguento mais pagar imposto, porque não tem troca. A pessoa pensa, eu também não. Não tem uma troca. Isso realmente é uma arma importante. É uma coisa que é a razoabilidade, a razão, a crítica que a pessoa usa, e é uma coisa que ela quando ela usa da razoabilidade, da lógica, ela tem um insight e ela consegue se sobrepor a esse egoísmo que é colocado pela mídia. Agora tem a questão dos preconceitos, que a gente vai já entrar, né? É uma barreira muito grande quando você diz, eu estou defendendo o interesse individual, que é não só o meu interesse individual, é o seu interesse individual. Mas nós temos que passar por cima do preconceito de dizer, você acha que está no mundo de fantasia e está defendendo o interesse individual, mas na verdade você é um capitalista opressor,
Na verdade, você está defendendo uma agenda conservadora que não quer saber de inclusão de minorias. Na verdade, você está defendendo o imperialismo americano. Na verdade, você está defendendo o machismo. Você é um neoliberal. Todos esses espantalhos que vão gerar um ruído nessa minha comunicação com os demais. Então, de defensor de liberdade individual, eu corro o risco de me tornar no opressor. Como adentrar essa como evitar esse ruído na comunicação. E das coisas que a gente vai ver aqui em frustração, o problema do atrito. Mas antes nós vamos ver os frontes do conflito. Tem uma coisa que eu estava lendo assim, Kevin Cassero, né? Massa. Recomendador, já tem um livro difícil. Sacadas assim geniais. Às vezes precisa. Qual é o nome do livro? A Rebelião das Massas. A Rebelião das Massas. Isso serve para, não sei, uma coisa. Lê 2 vezes. Pelo menos, né? Mas ele na prólogo aos nasceres, ele fala muito dessa dificuldade que há de você passar uma mensagem para a pessoa. Porque ele diz que nós, de certa forma, somos todos autistas. Vivemos no nosso mundo. Mundinho, é nosso próprio pensamento, ou seja, como diz, o ser humano é uma coisa quase indevassável, que se passa na minha consciência. Eu compreender o outro. É indevassável. Outra pessoa que está fora da minha mente, entendeu? Uma pessoa que é fora da minha mente, não pode saber o que eu estou pensando. Exatamente. Então, a comunicação, esse esforço de comunicação, é um esforço às vezes vão, é um esforço difícil. Mas ele diz o seguinte, uma coisa interessante que eu acabei de ler agora, que a essência da linguagem, ou seja, a forma natural da linguagem atingir seu óbvio, é um diálogo. Mas quando ele fala diálogo, eu entendo o seguinte, é o diálogo mesmo. Eu estou olhando assim, olho no olho, eu estou falando com uma pessoa concreta, que eu conheço, entendeu? Estamos falando de coisas que nós não conhecemos. Quando você começa a dialogar, a falar de indivíduos que você não conhece, realidades que você não conhece, eu quero o bem maior do outro. Entendeu? Assim, quando você começa a dialogar. Isso é uma verdadeira. Quando você começa isso aí, entendeu? Quando você começa a dialogar, uma pessoa tem tudo para ser liberal, libertário, já tem algumas noções que ele acredita que é. Aí o cara, não, ele já está encaminhado, aí já toca num assunto que já é completamente radical. Como por exemplo, perigos você está falando radicalismo. com um trabalhador comum, o cara fala, o governo é foda, isso é ruim, não ajuda, não sei o que. Realmente concordo. Eu acho que devia acabar com o salário mínimo. Exatamente. Vamos com calma, vamos com calma. Eu estava começando a pensar em você numa mesma pegada de pensamento. Aí você dá um chute no cara e você ganha um rival ali na hora. Quando você está travando um diálogo pragmático, você está experimentando a mesma realidade com o seu oponente, o seu próximo, digamos assim, né? Está experimentando a mesma realidade. Então você está lá com um problema, né? Vamos resolver, vamos. Então esse diálogo é uma coisa assim que dificilmente você vai ter tanto confronto. De repente você toca num tema abstrato, salário mínimo. Temas abstratos são um problema. De história, quando o tema é desse tipo. Você é do business, o cara nunca viu nada sobre isso, não entende nada. Então assim, de repente você, entendeu? O cara dá um tilt, né? É um tilt. É tela azul. Então, pessoal, dá uma brecada assim que... é por isso que eu coloquei aqui frontes do conflito. Conflito não em termos violentos, obviamente. Nós não podemos tratar isso como uma guerra. Nós não somos esquerdistinhas de faculdade da época da ditadura. Como avançar essas ideias e onde? Eu queria que o Miguel estivesse aqui, porque primeiro, tecnologia.
eu acho que é dos principais frontes do conflito. O que é que a gente tem hoje? Criptomoedas. Quem não foi para a Semana da Liberdade, está lá no YouTube, vocês podem pesquisar, painel muito bom com o Miguel. As criptomoedas estão fazendo muito mais pela liberdade do que Deus sabe. Você não está falando só do Bitcoin, né? Não só do Bitcoin, criptomoedas em geral. Moedas assim, alternativas. Não estatais, moedas não estatais. Eu falei criptomoedas porque é o algoritmo, a tecnologia que permite você burlar o controle estatal. Por isso, criptomoedas. Os apps, como o próprio Uber. O Uber está com um projeto de carro agora. O carro do Uber vai trafegar por aí e você vai usar o app para pegar carona nele. Tchau táxi, entendeu? Tchau ônibus, porque você vai ter um carro que todo mundo compartilha e que está rodando lá pela cidade, de forma muito mais inteligente do que uma linha de ônibus planejada por um governo central, por uma prefeitura. Mais tecnologia. Silk Road, não estou falando de forma radical em comercializar drogas aqui, mas trocas mercantis via internet que não podem ser rastreadas pelo governo, anônimas. Universidade, tá, segundo fronte de conflito. Esse é mais complicadinho. É aí que tem que entrar o diálogo e a tentativa de empatia e grupos como o Dragão do Mar, em cada universidade, se possível em cada universidade realmente. Outra, nós precisamos de professores liberais. Não importa se na universidade pública, não importa se na universidade privada. Onde tiver um curso de economia, de filosofia, de direito, de história, ciências sociais, qualquer um deles, comunicação social, nós precisamos de professores liberais. Não interessa se a universidade é pública ou privada. Nós precisamos de professores liberais, nós precisamos de grupos como o Dragão do Mar nas universidades. É essencial. Para que não fique só essa monomania da esquerda de deles brigarem para ver quem concorda mais com quem. Que é o que está ocorrendo praticamente atualmente. Se não fosse grupos como o Dragão, Grupo Hayek, etc, era o que ocorreria. Mídia social, ainda mais delicado, porque você corre o risco de passar a mensagem errada. O risco do ruído na mídia social é muito grande. Antes de começar a palestra, a gente estava discutindo sobre Roeriza Redes, sobre Desumaniza, etc. Você corre o risco de desinformar mais do que atrair pessoas para a causa da liberdade. É um problema. Outro problema, debates em mídias sociais. O risco que se corre debatendo num fórum, ou Facebook, ou WhatsApp, qualquer outro, é muito maior do que um debate formal, bonitinho, com palestrantes, marcado, planejado, onde você tem tempo de revisar aquilo que você vai falar. Então os riscos são maiores. Mídias sociais não são só riscos, claro. Eu estava numa conversa social com pessoas que não tem nada a ver com o movimento liberal e libertário, e eu falei por acaso na matéria que eu achei muito engraçado, do Joselito Miller, né? E eu vi pessoas que não eram liberais e libertárias, por acaso conheciam o Joselito Miller, achavam engraçado, disseram, caramba, esse negócio das facas é verdade, né? A gente vai ter que proibir, já vamos ter que proibir piscina, porque morre gente afogada. Então assim, em mídia social não é só risco. Você sabendo utilizar, eu acho que pode render bons frutos. Se não em recrutamento, pelo menos em divulgação.
ou então para criar uma imagem positiva do que é o movimento pela liberdade. E finalmente a seara, o campo de batalha mais complicado de todos, que é vida social e especialmente vida política. E primeiro, como eu falei, o movimento liberal libertário no Brasil, e no Brasil especialmente, é o underground. Não é nada mainstream, não é pop. Então você corre o risco de atrair pessoas que seriam atraídas por outros movimentos underground. Pessoas que não têm empatia, pessoas que têm aquela raiva de um torcedor de torcida organizada de futebol, pessoas que têm aquela raiva dos movimentos de esquerda mais radicais, sendo que eles vão canalizar de outra forma, vão canalizar para a ideia de liberdade individual. Por exemplo, vão entrar num fórum de internet para dizer que todo funcionário público é um ladrão, é um membro da máfia. Exatamente. É o que já ocorreu com a velha direita, né? Que eu não sei nem se dá para chamar de direita ou esquerda, eu não sei mais o que é isso hoje. Eu acho que é tudo centro-esquerda. No Brasil é tudo centro-esquerda, realmente. O Ortega Gasset, nesse livro, ele diz que ser esquerda como ser direita é uma das infinitas maneiras que o homem tem de ser invencível. Porque significa uma hemiplasia moral, uma paralisia moral do lado, entendeu? E outra, quando você entra num debate, você pelo menos tem que ter a aparência que pode sair daquele debate com outra posição. Se você entra no debate com posição fechada, a tendência é que o seu antagonista do debate se feche. Não vai ser um debate. Não vai ser um debate, acredite. Vai ser qualquer coisa menos um debate. Teve uma vez que eu consegui quase convencer a organizadora do debate, que era cientista, mas acabou concordando comigo. Eu conheci uma vez um cientista, não sei o quê, mas isso é bem simples, ou seja, o liberalismo não é responsável por todas essas coisas. Até porque não existe liberalismo, são liberalismos, né? Cada um tem sua concepção variada, né? Nós temos liberdade para pensar diferente. Nós não somos um coletivo. Nós não precisamos de uma Bíblia como o Capital que nos diz o que pensar. E aí nós chegamos na parte essencial, duas partes essenciais. Frustração, problema do atrito. Porque realmente, como libertário, não dá para dizer, eu não sou um radical, eu consigo conviver numa boa, eu não vou perder a paciência, eu não vou me irritar. Vamos assumir, é verdade, em alguns momentos, você debater com uma pessoa ignorante ou de esquerda entre aspas, porque o Brasil praticamente toda de esquerda, vai te tirar do eixo. É algo que nós temos que aceitar, entendeu? É uma limitação humana. Eu dividi aí em 3 níveis diferentes de frustração. Frustração que é gerada por esse atrito que nós temos no nosso cotidiano, na vida social e nos debates políticos. Primeiro é o nível normal. Quem é libertário e liga a televisão, seja no Jornal Nacional, seja no G1, ou vai ler notícias na internet, no UOL, na Infomoney, qualquer um desses veículos de comunicação, entre aspas, de esquerda, porque todos eles são de esquerda, eu acho que não escapam hoje o quê? O Spotniks e outros poucos, né? São os que escapam. Você vai ter a frustração do radical. Pô, isso está errado. Meu Deus, como é que eu estou lendo isso, entendeu? Ou então você vai ter a frustração do radical quando você lida com a galera que está tão presa ao mundo dos fatos que não tem condições de fazer uma crítica baseada em valor ou uma crítica baseada em princípios. Eles querem resultados pragmáticos. Tema polêmico entre libertários, aborto. Você quer ver briga de libertário, inicie uma discussão sobre aborto.
Mas se você quer um ainda pior, porque não são libertários, vai discutir aborto com uma pessoa que tem opinião baseada no senso comum. Ou qualquer... o Fábio Olavão. Que eu respeito as pessoas que gostam do Olavo, mas não é minha praia, não é minha opção. Eu passei muitos anos, décadas, né? Você nunca teve o Olavo de Carvalho. Agora, sinceramente, eu não posso dizer a você que eu li. É melhor parar por lá, por aqui, cara, porque Traitor has been planted. Acho que o Jardim já foi bastante. Então, respeito o cara, respeito quem gosta de Olavo, para não entrar em conflito. Respeito é sempre importante, né, pessoal? Eu valorizo, eu acho que um cara estudioso. Ele faz propaganda da coisa. Eu respeito aquele cara que estuda, certo? E transforma isso em, sei lá, em saber escrito. Sim, que bom, eu tenho mérito. Ensina, ele dá aula, grava vídeo, tem alunos. Chama a atenção. Ele é bom naquilo que faz. Marketing, melhor. Certo? Nesse campo aí. Mas. E aí eu estava numa discussão sobre aborto e o cara fez um argumento pro aborto que não era baseado em liberdade individual. Porque você pode ter duas posturas. Eu sou contra o aborto porque fere a liberdade individual do feto. Ou eu sou a favor do aborto porque se eu fosse contra, eu estaria ferindo a liberdade individual da gestante. Mas o cara não. O cara veio me dizer, eu sou a favor do aborto porque já tem gente demais nesse mundo. Como é que você vai debater com um sujeito? Você não debate. Saber quando não debater é tão importante. Saber quando não debater é tão importante quanto saber debater. Não, eu sempre vejo o seguinte, e a partir de um certo momento, você tem que começar a escolher seu oponente, com quem você vai polemizar, e a ocasião. Quando polemizar? Você, por exemplo, no Facebook, certas discussões, né? Polêmicas, e colunas, né? A todos os momentos, as mesmas discussões estão lá. E às vezes as mesmas pessoas não dividem as mesmas opiniões. É um disco arranhado, né? Se você fosse entender isso em qualquer discussão, você não tem vida, só vai fazer isso. Ou não, nem isso. Ou nem isso, Então, assim, é o primeiro grau de frustração. Dá para evitar? Dá. Tentem evitar. Mas é o cotidiano, acho que dá para administrar bem. Eu, por exemplo, não assisto mais Globo, nem vejo nada veiculado pela Globo, nem G1, nem Globo News, nada. Não é nem um boicote, é porque é uma opção, seria frustrante, entendeu? Realmente não tem interesse em como a Globo vê o mundo, ou o que a Globo quer fazer com o Brasil. Mas tem um próximo nível, que é pior. Aquele momento que diz, caramba, eu perdi a fé na humanidade. É o segundo nível da frustração. Às vezes você está ali. Às vezes você realmente perde a fé na humanidade, é o segundo nível. Você pode acontecer tanto pela simples ignorância da pessoa com quem você está conversando, quanto pode acontecer com aquele esquerdismo cotidiano, entendeu? Que você. Eu acho que o mais desesperador, que acho que quando você chega nessa parte, é quando todo mundo quer o governo em si. A necessidade de sem imposto. Quando eu entrei acho que foi no Povo, na postagem do Povo, os comentários sobre a pressão são lamentáveis. Comentavam que era coisa de químico que foi de cowboy. Essa coisa devia ter uma. Eu até coloquei no grupo do Telegram que teve um cara que postou que devia ter uma blitz com tantos metros antes do cowboy e tantos metros depois, porque estava todo mundo lá bebendo. Tipo assim, os caras estão querendo se regular, a gente tentando não
mostrar que... Tem um plano de sindicato. Pois é. Aí eu perdi a fé na humanidade. Você fica desanimado, porque assim, você faz uma iniciativa dessa, que ajuda todo mundo a não pagar imposto. Aí o cara vai lá e critica porque você fez isso. Aí você fica tentando te ajudar a recuperar a humanidade. Eu conversando com das pessoas que estavam lá, aí eu explicando qual era a ação, qual era a intenção da ação, que não era as pessoas encherem a cara, não, porque o número de shows era limitado. A intenção era mesmo as pessoas verem o peso que os impostos tinham. Aí ele olhou para mim e disse assim, realmente, com essa ação a gente vê que somente o livre mercado consegue trazer a inclusão social. Porque com o show, a cerveja, né, a esse preço, todo mundo pode praticar o alcoólico, que é visto aqui em Fortaleza como um bar de elite. Mas a esse preço, qualquer pessoa pode vir aqui. Eu quero contar, deixa eu filmar. Eu quero mostrar isso para vocês. Isso aí revigora o ânimo da gente. Um depoimento desse, uma coisa que a gente fica sabendo, às vezes, do outro lado do mundo. Mas quando a gente olha aqui na nossa terrinha, a gente vê não só aqui, né? Aqui a gente fica triste. Fica triste. Mas é um negócio desse que reanima. Dá energias para continuar, energia, recarregar a bateria. É por isso que eu acho muito importante a gente participar de tudo que tem Dragão, Unimed, e qualquer evento desse tipo, dá um sangue novo, participando. E você ouvir isso, gente, não é do Dragão. Exato. Isso é mais legal, isso é o mais legal. Até bem fazer iniciativa individual. O sorvete está vai ter um monte. Pois é, e aí, por exemplo, eu estava conversando, e você ter gente no seu círculo social que tem ideias semelhantes, isso é sempre legal, né? Você tem essa expectativa de sociabilização. Eu tenho uma amiga lá em Florianópolis, e durante muito tempo a Universidade Federal de Santa Catarina foi conhecida como Universidade Federal Socialista e Comunista, o FSC, porque realmente lá é pesado, a esquerdagem é um negócio assim do outro mundo. Santa Catarina. E agora eles têm um grupo libertário na UFSC. E ela disse, olha, eu estou muito feliz, eu tenho com quem conversar agora, não é só mais eu e meu marido. As coisas estão melhorando. O nome agora me foge, é novo, então mas dá uma olhada que já está. Eu acho que já é da Rede Liberdade, já está na Rede Liberdade. Deve estar. E aí você chega, pessoal, no terceiro nível de atrito, né? De frustração, que é eu não quero mais viver nesse planeta. Isso aí tem mais um pouco, né? Eu não quero mais viver no Brasil. Você quer sair do país. Muita gente assim com isso. Partiu Liberlândia. Partiu Liberlândia ou Nova Zelândia, ou algum lugar, Singapura, Hong Kong, eu não sei, algum lugar que lhe dê liberdade. Mas eu pensei naquele meme, entendeu? No carinha, não sei se vocês conhecem um meme, é um GIF até. O cara que vê alguma coisa muito horrível na internet diz, eu não quero mais viver nesse mundo. Ele entra no foguete e vai embora. E, cara, eu acho que são os casos em que você confronta tanto a ignorância geral, entendeu? Aquele cara que diz que nós precisamos do Estado, não dá para sobreviver sem ele, ou então radicais de esquerda, entendeu? Nesses momentos, você quer abandonar tudo, fazer as malas e procurar outro lugar. Eu acho que são esses três os níveis de frustração. Diga lá. A geração também tem os radicais de direita. Sim, tem. Eu ultimamente, eu já não nem discuto mais com esquerda. Eu estou discutindo com a direita. De vez aquele fato que foi falado. Do golpe de intervenção militar já. Eles já estão seguindo essa moda correísta e querem colocar o libertário como esquerda. E às vezes a gente está discutindo, não é nem como você a questão do salário. O governo é foda, para pagar o salário mínimo, acaba sendo o contrário. O pessoal o governo é foda, o governo é foda, vou fazer uma coisa. Não, você não pode fazer
A gente tem um pensamento. O nosso pensamento não é. Eu acho que isso aí cai no âmbito da ignorância generalizada, cai nos dois âmbitos, né? Radical de direita e ignorância geral. Não, chega a ser, eu não sei, às vezes eles estão fazendo ódio de cara, vocês estão realmente. É difícil. Você já leu alguma coisa, aí eles dizem, não, vamos caminho. Então, assim, fica naquele mesmo modo de discussão de achismo. Eles só que é do outro lado. Quer dizer, do lado da esquerda é do outro lado, mas todos querem um pai de Estado. Nenhum deles aceita, não existe um pai de Estado. Essa avalanche de tudo que está acontecendo nas redes sociais, até na vida da gente mesmo, não é da popularização da dita direita. Talvez. Então, e aí entra gente de todo jeito, de qualquer pensamento, tá todo mundo dizendo que isso não é assim, então vamos lá vamos. E quem for contra, vamos tacar o pau. Olha, porque não faz sentido, às vezes é coisa assim que você tá... Esses 12 anos de governo PT poderiam ser 12 anos de governo da Aliança Real, né, que é o PSDB. E esses 12 anos geraram uma reação, como qualquer governo geraria uma reação. Foi bom para divulgar ideias de liberdade? Foi, né? Porque tudo que o nosso governo faz está ensinando o que não deve ser feito. Tá lá nas postagens do Mises, a previsão dessa crise é desde 2008, está lá praticamente. Só vai acontecer isso na economia. Os economistas austríacos têm todas essas situações previstas na teoria deles. E, que surpresa! Todos os efeitos da crise, tudo que causou a crise, foi previsto, todos os efeitos da crise realmente ocorreram. Para quem gosta dos economistas austríacos, não foi uma surpresa. E não ia dar certo. Nunca daria. Mas sim, 12 anos de PT geraram uma reação. O problema será que essa reação não vai ser canalizada depois para um governo PSDBista, entendeu? Que é praticamente tão ruim quanto um governo petista, sendo que eles fazem isso e os radicais de direita aplaudem, entendeu? Então é difícil saber. Exatamente, ou da vida ao espantalho liberal, vai ser o Frankenstein neoliberal, né? É um governo PSDBista após o desastre petista. E a esquerda extrema, os comunistas, são contra Dilma e são contra o PT porque eles estão achando muito liberal. Muito liberal, Então, assim, é realmente muito complicado. E aí a gente chega no final, conduta no confronto. O que fazer? Eu utilizei a palavra confronto, mas o ideal é que nem seja um confronto, entendeu? Seja um diálogo entre interlocutores. Porque, primeiro, você precisa de uma apresentação interessante. Você vai debater, como eu falei, você não vai chegar com posição fechada. Você não pode chegar com posição fechada. Eu não sou nem um grande debatedor, mas eu sou um grande público de debates. E o que eu noto é isso. Quando um dos interlocutores chega com posição fechada, o outro vai se fechar na posição dele. Você acaba completamente com com a possibilidade de chegar a uma síntese daquilo ali. Por um lado, isso é legal para o público, porque o público que está assistindo o debate vai ser exposto aos dois extremos e vai conseguir se localizar entre um daqueles dois extremos. Por um lado, isso é interessante. Por outro lado, você vai continuar com dois extremos que não vão se entender nunca, entendeu? E isso é ruim porque os dois lados vão ser considerados radicais, que não tem nenhuma proposta que pode ser concretizada, nada que pode se tornar real. O segundo aspecto do debate é empatia. Você não está lá para trucidar o seu adversário. Você tem que... Primeiro, se você odeia o seu adversário, você já está indo cego para o debate.
Isso vai criar uma miopia que vai te impedir, inclusive, de entender os argumentos do outro cara. Você tem que entender o cara como uma pessoa que tem as posições dele. Então eu estava numa mesa na universidade uma vez com professores mais velhos, e todos esses professores passaram pelo processo de redemocratização do país. E eles eram universitários durante a ditadura militar. E um mais jovem, inclusive era um mestrando, ou já era mestre, não me recordo agora, ele estava defendendo a criminalização de determinadas condutas em manifestação. Coisa, por exemplo, como a ação de black blocs. O pessoal que vai para a manifestação já com o intuito de praticar determinadas condutas que são crime, então no Código Penal. E eu notei que as críticas feitas ao trabalho desse rapaz partiram dos professores que passaram realmente por esse processo de redemocratização, todas aquelas lutas universitárias, etc, etc. Foram a passeatas, greves gerais. Então nós temos ocupações de reitoria. Então nós temos que entender que o que define o seu interlocutor no debate é a história pessoal dele, muitas vezes. Não dá para ir contra isso. Nós temos que ter empatia e saber com quem nós estamos dialogando, ou com quem nós tentamos dialogar, se possível. E aí você chega no momento do debate propriamente dito. E aí é que a coisa pega, porque quando eu vejo dois lados discutindo princípios, ou seja, dois radicais, né, na minha definição de radical, dois caras discutindo princípios, e eu não vou mentir, eu sou um radical em certos aspectos. Mas quando você está defendendo os seus princípios liberais e do outro lado você tem um cara defendendo princípios não liberais, você não vai chegar a conclusão nenhuma naquele debate. Eu não vejo como. Se a sua intenção é participar de um debate que tem um júri que vai dizer quem venceu, ou o público que vai dizer quem se colocou melhor, talvez princípios não sejam o melhor caminho para debater. Talvez o ideal sejam os fatos. Os problemas. Que problema nós temos? Como esses problemas podem ser resolvidos? Como eles foram resolvidos? Onde foram resolvidos? Eu me lembro que por ocasião do... Eu fiquei sabendo, depois eu fui assistir no YouTube, né? Porque eu assisto o Globo. Teve um Globo Repórter da Suécia, né? Uma coisa assim. E é incrível como os defensores do grande Estado social defendem a Suécia e esse grande welfare state sueco, né? No entanto, eles não entendem que a Suécia chegou onde chegou, e aí é fato. Nós não estamos falando de princípio, mas de fatos. A Suécia chegou onde chegou em função da liberdade econômica, a capacidade daquele país de gerar riqueza, que mais tarde eles tentaram distribuir, e agora mesmo eles estão fazendo uma reforma gradual no welfare deles. Não vão abandonar porque é uma tradição do norte europeu, mas estão fazendo reformas estruturais. E isso vai complementar com outro ponto. Não vamos discutir pressupostos, vamos discutir resultados concretos no debate. Se você for discutir pressupostos com um cara da esquerda e for falar de exploração, por que você não fala, por exemplo, um fato que eu sou muito mais explorado pelo governo, que exige que eu trabalhe metade do ano para pagar meus impostos, do que pelos tais capitalistas opressores, entendeu? Quem me oprime nesse país é o governo, não são os capitalistas. Violento é o Estado. Eu até gostaria de ser um pouco oprimido pelos capitalistas, porque eu poderia escolher quem me oprime. Se o cara me oprime menos, eu iria ser oprimido por ele. Quem te oprime menos, né? Eu teria essa opção. E quanto mais opressor, Quem te explora Mas é como se eu pudesse escolher que Estado me oprime, entendeu?
Como radical, eu preferiria ser oprimido em Hong Kong, ou na Nova Zelândia, ou na Dinamarca, que tem um mercado de trabalho mais liberal do mundo, se eu não estou enganado, bem mais liberado que o Brasil, do que ser oprimido aqui no Brasil. Eu acho que eu estaria melhor sendo oprimido nos Estados Unidos, que não é esses exemplos todos de liberalismo, do que sendo oprimido aqui. Então, assim, isso tem graus de opressão, né? E com estados como monopolista, eu não tenho como escolher quem é que vai me oprimir. Piadas à parte, vamos utilizar dados, pessoal. É o último ponto. Contra dados, ou seja, contra fatos, não há argumentos. Você, como o pessoal gosta de dizer nas discussões menos formais, você vai zerar a treta. Não tem como discutir. Você vai apresentar dados, vai tentar relacionar dados ao debate, fazer um vínculo entre dados e aquilo que está sendo discutido e colocar o seu ponto. Quem assistiu o debate do Bené contra aquela tal especialista, eu esqueci, de qual era a universidade? Espírito Santo. É a Federal, não era? Federal do Espírito Santo. E o Bené foi preparado com todos os dados possíveis e imagináveis para dizer, olha, armas não causam violência. Do outro lado estava aquela professora, doutora da Universidade Federal do Espírito Santo, dizendo, não, eu acho que não é bom, ou eu acho que isso ou aquilo. Então, se você vai para o debate com dados, por exemplo, países que têm mais armas têm menos homicídios. A Inglaterra é o país que tem menos armas e é o país na Europa que tem mais invasão do homicídio. E o outro lado do debate diz, mas eu acho, você já entrou vencendo. Você já entrou vencendo. Não adianta o outro lado dizer, olha, eu acho que armas causam violência. E você vai com dados, olha, a Suíça tem muitas armas. Eu acho que eu corro mais isso aqui no Ceará. Então pessoal, eu espero que... Eu queria que mais gente nova tivesse vindo, porque eu não vi os testemunhos de Hofbard aqui hoje. Os discípulos de Hofbard. Mas eu fiquei muito feliz com vocês aqui de passar essa ideia de mais moderação, mais fatos, entendeu? Menos princípios e... Treta com moderação. Eu acho que... Foi essa a minha resposta. Aí eles vão ter campeonato, você quer ser marketing para brigar? Eu acho que os professores desse tempo devem melhorar o processo de Mas... se prepare, porque é difícil. Qual é o teu nome mesmo? Radinha. Radiane. Pronto. Bem-vinda, bem-vindo.